Você sabe o que é um crime federal? A palavra crime já assusta, não é mesmo? E quando falamos em crimes federais, então? Crime é um ato proibido por lei e que prevê uma pena determinada caso seja realizado. Pode ser cometido por uma pessoa ou por um grupo. Quando um crime é federal? O artigo 109 da Constituição Federal nos diz quais são os crimes de competência da Justiça Federal. Confira os 10 crimes mais comuns que passam pela Justiça Federal: descaminho, contrabando, estelionato, moeda falsa, crime contra a ordem tributária, tráfico transnacional de drogas, crime contra o sistema financeiro, falsidade ideológica, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, lavagem de dinheiro. Além disso, outros crimes completam essa lista, como corrupção, apropriação indébita previdenciária, trabalho escravo, crimes ambientais, uso de documento falso, crimes praticados por e contra indígenas, crimes praticados a bordo de navio ou aeronave, entre outros. Como é o processo penal? O processo penal brasileiro tem uma primeira fase inquisitória, na qual tramita o inquérito policial, e uma segunda fase acusatória, a ação penal. Geralmente, o processo penal começa com a denúncia do Ministério Público Federal, a partir de um inquérito policial. Essa denúncia é apresentada para a Justiça Federal de primeiro grau. Se o juiz receber a denúncia, o réu é citado, tomando conhecimento da acusação. Depois, marca-se uma audiência para o interrogatório, oitiva de testemunhas, análise de provas, alegações finais e a sentença do juiz. Os recursos são julgados pelo Tribunal Regional Federal. No caso de crimes dolosos contra a vida, quando há intenção de matar, o processo é submetido ao Tribunal do Júri. Um exemplo foi o Júri Popular, realizado pela Primeira Vara Federal em Naviraí, Mato Grosso do Sul, em 2022, que condenou um homem por atropelar um policial militar ambiental. Nesse caso, a prática do crime contra um funcionário público federal, no exercício de sua função, atraiu a competência federal. Já os crimes de menor potencial ofensivo, entendidos como os crimes ou contravenções penais, cujas penas máximas não sejam superiores a 2 anos de privação de liberdade, são julgados pelos Juizados Especiais Federais Criminais, que têm o rito simplificado. A Justiça Federal em São Paulo conta também com a Central de Penas e Medidas Alternativas. Criada em 2013, a CPEMA acompanha a execução de penas restritivas de direitos e alternativas à prisão, de forma a garantir seu cumprimento efetivo, como prestação de serviços à comunidade. E por falar em processos criminais, você sabia que a Justiça Federal da Terceira Região foi a pioneira na alienação antecipada de bens nos processos criminais? A Sexta Vara Federal de São Paulo foi a primeira a determinar a venda de bens de luxo, apreendidos em operações criminais, para evitar a depreciação dos bens ao longo do tempo necessário ao julgamento dos processos. Em 2012, por exemplo, 20 relógios de alto valor de um famoso traficante colombiano foram leiloados. A alienação antecipada foi justificada em virtude do tempo decorrido, desde a apreensão dos relógios e de sua dificuldade de conservação. Nesse tipo de procedimento, não há prejuízo ao réu, caso haja uma reversão de condenação, pois o produto da arrecadação é depositado em conta judicial. Em 2014, o TRF3 editou a Resolução 379 sobre a alienação antecipada de bens e regulamentou a questão na Terceira Região. O TRF3 sempre buscou mecanismos de combate à corrupção, quer seja em seus julgamentos, quer seja administrativamente,
com a conscientização e treinamento de seus membros e servidores. Em busca de maior efetividade na persecução penal e ressarcimento ao erário público, a Justiça Federal da Terceira Região foi a pioneira em diversas medidas, como acordo de delações premiadas, rito das interceptações de dados e telefônicas e a repatriação de obras de arte do exterior e a sua destinação a entidades culturais. Com o sucesso dos mecanismos adotados, o TRF3 contribuiu para alterações legislativas, como por exemplo a Lei 13.964 de 2019, que dentre outros temas disciplinou a doação de obras para centros de cultura, nos casos em que o crime não tenha vítima determinada. E agora, ficou mais claro? Você consegue citar outros exemplos de crimes ou contravenções penais julgadas pela Justiça Federal?